Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô muito alegre, muito animado aqui, porque nesse clima aqui do nosso podcast, etc e Talk, tem sempre coisa boa, né? Hoje a gente tá aqui com uma edição extra, né? Porque vai rolar neste nosso podcast, o mais queridinho da galera, com um tema que é novidade para mim, né? Que é, eu confesso também que eu não sei muito sobre quase qualquer tema, né? Mas enfim, sobre a pauta de hoje especificamente, eu tô muito ansioso para entender melhor sobre esse assunto. Então, eu sou o Edu Mendes e está começando mais um episódio do nosso Etc. e Talk. Bom, quem aí já ouviu falar em prevenção à lavagem de dinheiro? Bom, assuntinho complexo, né? Mas calma, que o convidado de hoje é daqueles que gosta de, vamos botar entre aspas, gourmetizar as palavras, ou melhor, colocar no dicionário juridiquês. Brincadeiras à parte, eu trouxe aqui o cara certo para falar sobre o assunto, que com certeza vai agregar muito conhecimento. Afinal, ninguém melhor do que o coordenador jurídico, riscos e compliance, Jonathan Figueiro Palauro, tá certo? É Figueiro ou Figueiró? Bem-vindo já de cara. Fala, Edu, tudo certo por aí? Tudo certo, turma? É uma grande alegria estar aqui e receber, né, esses questionamentos, essas palavras. É muito legal a gente poder estar participando e falando de um tema tão importante. E eu prometo que eu não vou colocar tanto tempero, vamos deixar o juridiquês um pouco de lado aí para tentar ser o mais simples possível e fazer com que todo mundo tenha compreensão legal, assim, simples e fácil de entender aí do que a gente vai trazer. Porque dependendo do juridiquês, eu te confesso que parece para mim um outro idioma, assim, né? Então, eu acho que essa tradução aí, digerir bem essas informações para a galera vai ser bem importante, viu, Jonathan? Perfeito, vamos lá. No que depender da gente aqui, vamos tentar fazer o mais simples possível e ficar muito claro para todo mundo. Valeu demais. Bem-vindo, viu? Tua primeira vez aqui no podcast. É sempre bom a gente receber novos convidados. E sem mais delongas, vamos para as perguntas. Então, Jonathan, explica pra gente assim, o que é lavagem de dinheiro, que é um termo que a gente ouve bastante, né? Mas às vezes não sabe tanto, né? E por que a vertical de serviços financeiros deve atentar a essa legislação? Quais as situações que causam alerta no dia a dia? Bom, eu acho que é importante e interessante a gente falar um pouquinho, né? Quando se escuta o termo PLD, nada mais é do que prevenção à lavagem de dinheiro. Antigamente a gente via isso muito nas novelas, em filmes, a quadrilha, um grupo lavando dinheiro. Confesso que, assim, quando criança eu pensava, lavar dinheiro, ia para uma lavanderia, lavava os dinheiro, botava a secar o dinheiro. Não, a ideia não é essa. Não é bem né? isso. Não é bem isso, então. É importante a gente detalhar que esse é um movimento que começou muito forte nos Estados Unidos, na Europa, em grupos de combate à corrupção, e que o Brasil acabou também se desenvolvendo nesse sentido. Então, prevenção à lavagem de dinheiro é no sentido de prevenir que haja a lavagem de dinheiro, como diz o próprio nome. O que é a lavagem de dinheiro? É quando eu tenho um recurso que ele não tem origem, que ele é ilícito, ou seja, eu não tenho uma comprovação de onde ele veio. Muitas vezes ele vem de atos, vamos dizer assim, não legais, e eu pego esse recurso e coloco numa instituição financeira, num consórcio, num banco, eu coloco num negócio, aquele negócio começa a dar prejuízo, e eu esquento ou lavo esse dinheiro, ou seja, eu torno um dinheiro que não tem origem, que não tem comprovação, num valor ou num recurso, num dinheiro, né, lícito, legal e comprovado. Por que a gente... Pode falar. Eu ia te perguntar justamente, provavelmente o ponto que tu vai entrar agora, que é por que a vertical de serviços financeiros tem que estar atenta a essa questão, né? Perfeito.
Inicialmente, a gente pode dizer que a importância desse tema já começa pelos valores das empresas Randon, que é a gente fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto e nos relacionar com tais pessoas. Mas a vertical, ela responde perante o Banco Central algumas regras, e o Banco Central, então, ele enfatiza ou ele cobra muito que as instituições financeiras, mais até o banco e o consórcio, tenham os cuidados para evitar que isso ocorra nas suas operações, né? Então é um ponto bastante importante. Aonde que a gente pode ver isso no dia a dia? Que pontos que a gente tem que se atentar? Quando a gente vê uma atividade econômica que não condiz com a renda, um pagamento de uma parcela ou de um contrato que não condiz com a renda. Eu tenho lá R$2.000 de renda e eu pago R$10.000 de parcela. Alguma coisa não fecha. Eu tenho um determinado negócio mais simples ou mais voltado para um mercado pequeno e eu tenho uma renda muito superior. Eu sempre costumo dizer, aquilo que parece estranho aos olhos ou que não bate bem ao ouvido, para e pensa um pouquinho, tá estranho isso aqui. E aí levanta a mão, relata, divulga entre os colegas, chama os colegas, né? Até um dos objetivos desse podcast também é transmitir esse pensamento, que é uma também das ações regulatórias, que é a gente manter os nossos públicos, os nossos colegas, os nossos fornecedores, nossas áreas comerciais, nossos parceiros comerciais, sempre com o conhecimento, então, atualizado sobre esse tema, Edu. Perfeito. Bom, eu sou curioso aqui, vou te perguntar na cara dura mesmo aqui, mas tenho certeza que um monte de gente quer saber também, porque, bom, assunto delicado. Agora tu falou uma coisa que até meio fora da pauta aqui, né, que eu vou trazer. Tu disse, a pessoa suspeitou, né, não soou bem ao ouvido, não, né, aquela coisa assim, como é que é essa atuação, assim? Eu já posso te emendar com uma pergunta... como é que é a conduta e como é que as empresas dos serviços financeiros digitais atuam daí na prevenção, né, a lavagem de dinheiro? Como é que essa acho que alguma coisa tu já citou, mas acho que daria para talvez aprofundar um pouquinho mais. O que tu acha? Perfeito, Edu. Essa é a ideia, assim, esse sentimento ou esse estado de espírito, até vamos dizer assim, de não é apreensão, mas de estar sempre com um olhar muito cuidadoso sobre o tema, ela tem que partir de todas as áreas da empresa, de todos os relacionamentos, terceiros, fornecedores comerciais, no sentido da gente estar avaliando isso, porque isso também, além dessas questões regulatórias, faz bem à nossa sociedade como um todo, né? Mas ok, eu verifiquei uma situação que eu achei estranha. Como que eu devo proceder? Primeiro momento é dividir isso com os colegas. Dividiu com os colegas, divide com o seu gestor imediato, divide com a área de compliance, né, da vertical. Tem e aí uma coisa também intuitiva, eventualmente, também, né? Não é apenas de número, né? Até uma coisa meio de percepção, assim, né? Isso. Vamos imaginar o seguinte, assim, ó, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente cita alguns exemplos, né? Mas imaginem, assim, que o Jonathan tem uma determinada empresa que faz carrinho de madeira e não tem praticamente nenhum cliente e paga R$30.000 de parcela. Tem algo esquisito aí, né? Tem algo esquisito aí. Então, divide com os colegas, divide com o gestor, divide com a área de compliance da vertical. O mais importante de tudo é a transparência, é a gente não ficar com essa informação. Chegando na área de compliance, a gente vai fazer a avaliação dentro das nossas políticas, verificar se há indícios, sim, e aí existe todo um procedimento legal que a área, né, responsável deve tomar perante o Banco Central e tal. Beleza. E para fechar o nosso papo aqui, né, Jonathan, tu é o coordenador jurídico, riscos e compliance, né? Aqui está o teu cargo nesta área. É uma área que todo mundo conhece como o que pode e o que não pode. Então, assim, conta para nós qual é que é o comportamento também esperado, né? Quando se deparar com alguma situação suspeita ou essa situação fora do normal, o que os nossos colegas devem fazer?
É basicamente a resposta da pergunta anterior, é a transparência e a comunicação. Não guarde informação para si, divida com os colegas, divida com o seu gestor, divida com a área de compliance, e aí a gente vai fazer a avaliação e vai ver as medidas que devem ser tomadas. A gente vai imaginar assim, eu não devo ter relacionamento com clientes assim, eu não devo ter relacionamento com terceiros assim. Não existe uma regra para isso. Essa avaliação é feita dentro daquilo que o Banco Central pede para que a gente faça. O relacionamento é uma outra questão. Então, assim, às vezes pode haver aquela pergunta, então a minha área está entendendo assim, eu não devo me relacionar com esse tipo de pessoa. Essa avaliação é a área de compliance que vai fazer, né? Maravilha. Bom, Jonathan, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui, mas tu não é porque tu tá estreando no podcast que tu vai escapar do nosso quadro Uma Perfeito. Palavra Para. Tá preparado aí? Já que no enunciado aqui escreveram aqui que tu é o cara do dicionário, vocabulário vasto, né? Então o nosso quadro Uma Palavra Para, ele é ideal pra ti, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos nessa. O cara botou a pressão, né? Mas, Mas, isso aí. eu vou falando os temas e tu vai definir, então, em uma palavra que tu pense que é adequada. Vamos nessa! Defina em uma palavra a importância da PLD para todo o time. Segurança. É a segurança nas nossas operações. Maravilha. O jurídico, riscos e compliance. Amparo. Amparo, muito boa. Defina em uma palavra os serviços financeiros e digitais das empresas Randon. Ascensão. Ascensão, maravilha. Jonathan, prazerzão te ter aqui, viu? Eu vou te dizer o seguinte, entendi tudo que tu falou. Então, se eu entendi, todo mundo entendeu. Então, quer dizer que tu traduziu o juridiquês maravilhosamente bem por aqui. Que bom, perfeito, é essa a ideia, e a gente se coloca à inteira disposição aí para eventuais dúvidas, comentários ou troca de ideias aí com toda a equipe, com todos os parceiros aí, fiquem bem à vontade, o time é um só, tamo junto. Pô, volte sempre. Então, o Jonathan Palauro. Muito bem, muito obrigado pela presença e obrigado para você que ouviu até aqui o nosso podcast. Tem muito mais conteúdo aí na nossa trilha, tem muito mais conteúdo que tá vindo aí para frente. Então, escute os que você perdeu e fique atento para as novidades que vem aí pela frente. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo episódio do Etc. e Talk. Tchau, tchau.